Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe a doutora em Filosofia e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Suzana de Castro. Esse é o nosso episódio número 9 e hoje a gente vai falar sobre o feminismo. Obrigado ao ouvinte Thiago Cieiro por deixar o seu comentário e avaliação no iTunes. Um abraço para os ouvintes Felipe Ferrari, Luca Oliveira e Juliano Silva, que enviaram e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Abraço também aos ouvintes Daniel Gotts, Rafael, Cristiano Machado, Daniel Caldeira, Adão Cláudio, Emerson Carvalho, Maurício Silva, Marcos Ramon, Thales, Beatriz, Gomes, Michele Santos, Rafael Rodrigues e Thiago Weiner, que deixaram seus comentários no site filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem mais acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, música, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o feminismo. Hoje a gente tem o prazer de receber a Suzana de Castro, que é doutora em filosofia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenadora do Laboratório Antígona de Filosofia e Gênero. Eu gostaria de pedir para você se apresentar primeiro para o pessoal aí, para quem não te conhece, né, dizer com que você trabalha. Eu sou professora de filosofia da UFRJ, trabalho há algum tempo já com questões relacionadas à filosofia e gênero. Publiquei um livro pela Manolo sobre as mulheres nas tragédias gregas, em seguida pela editora Sete Letras aqui do Rio de Janeiro, o livro Filosofia e Gênero. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o feminismo. E eu gostaria de começar perguntando para você, Suzana, o que é o feminismo? O feminismo é uma filosofia política, que ela vem de uma trajetória, de uma discussão política acerca da igualdade de gêneros. Entre os dois gêneros, né, o masculino e o feminino, se constata historicamente uma desigualdade de direitos. Então, é um movimento com uma pauta política reivindicatória e também é um movimento que questiona e discute o espaço da mulher na sociedade, de uma maneira geral. O feminismo é uma discussão que, se você for pautar historicamente, ele inicia com a Revolução Francesa, com um debate em torno da igualdade de direitos entre os cidadãos, né, da época, em que não se configurava o espaço feminino. Aí criou-se discussões a partir disso. A Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, fez uma discussão em torno dessa questão, e depois a gente vai ter os seus desenvolvimentos que vão culminar no movimento sufragista que começou no início do século XX pelo direito ao voto. Aí você vai ter os desdobramentos até os dias de hoje, mas o feminismo é principalmente um debate político acerca da posição da mulher na sociedade, o combate às desigualdades que são decorrentes do seu papel, que é um papel servil e subalterno. Na maioria das vezes, isso foi ao longo da história, foi sendo, por conta das lutas, foi sendo combatido. Hoje você tem uma situação diferente do que era há um século atrás, ou mesmo há 2 gerações passadas, mas ainda um debate que está sendo travado em toda a sociedade. Como você vê hoje, assim, o lugar da mulher hoje, na sociedade de hoje, você acha que ainda tem muita coisa para ser alcançado pelo feminismo? Ou como que está esse avanço hoje? O que eu havia dito, a luta é uma luta política constante. Nós temos hoje uma situação um pouco melhor, ou até bastante melhor do que era há um tempo atrás, mas você percebe que ainda temos muita coisa a ser discutida, debatida. A questão da desigualdade salarial é uma questão presente, a questão do modo como a mulher é abordada na sociedade, sempre de acordo com um modelo de feminilidade muito objetificante, isso não está sendo discutido, e você acaba tendo como resultado, o que é a questão principal, né, é a desigualdade na política. Você não tem o reconhecimento da contribuição da voz feminina nos debates contemporâneos
como ele poderia estar de uma maneira bem mais aprofundada. Tem uma divisão clássica, parece, de ondas de feminismo, né? De duas gerações de feminismo. Eu não entendo. Eu queria que o Suzana falasse um pouco sobre essas duas ondas, se ela acha relevante essa divisão, porque eu acho que tem uma espécie de evolução até de perguntas e de interrogações que aconteceram, né, historicamente. É interessante essas localizações de onda, porque é uma luta histórica. Então você tem a primeira onda, que é o movimento sufragista do início do século XX. Você vai ter uma segunda onda, que é da década de 70, que é chamada segunda onda, que é muito influenciada pela obra da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Essa segunda onda, ela surge também dentro do contexto da, digamos, revolução sexual. A liberdade sexual da mulher é um tema, mas também há a questão do combate muito presente na obra da Simone de Beauvoir ao chamado mito da feminilidade, ou o eterno feminino, que é essa noção de que a mulher ela é essencialmente mãe ou companheira do marido e sempre terá uma posição subalterna ou servil e não está, ela é preparada, ela nasce com destino ao casamento, então ela praticamente ela tem acesso, na década de 70 ela tinha ainda acesso à educação universitária, mas ainda era muito voltada para o destino objetivo é casar e ter filhos, e essas feministas da década de 70 vão reivindicar um espaço público na esfera tanto do trabalho quanto na esfera social, né, de um reconhecimento da importância da contribuição, da capacidade de articulação da mulher. Na década de 70 você vai ter a segunda onda. A terceira onda, ela surge posteriormente para questionar a dimensão da interseccionalidade, ou seja, as feministas da segunda onda foram consideradas representantes das mulheres de uma classe média preocupada com a questão da inserção no mercado de trabalho e com uma marcação de raça, mulheres brancas, assim. Então, as questões que a terceira onda passou a trazer diziam respeito às questões também da mulher operária, das questões da mulher negra, que não são as mesmas da mulher branca, classe média. Isso surgiu na terceira onda, que hoje questiona também questões relacionadas à classe e raça. Hoje em dia, você tem um movimento que está dentro dessa terceira onda, que é a contribuição que a teoria queer traz para a terceira onda. A teoria queer vai questionar também a heteronormatividade e vai dizer que há questões que ultrapassam só a noção de uma mulher, somente a mulher heterossexual, ou mesmo a transexual. Todas essas questões do universo queer, que tem a ver com a questão da sexualidade, também passam a entrar na pauta do feminismo contemporâneo. A questão dessa diversidade que está na pauta hoje, né? Você vai ter autoras que estão hoje sendo lidas, como a Judith Butler, a Beatriz Preciato, que agora é Paul Beatriz Preciado, que também tratam de temas importantes para o feminismo. Parece que tem uma intersecção não sei, mas sim uma relação então forte do feminismo com outros pensamentos envolvendo gênero também, fora de só pensar em homem e mulher, então, né? Isso. Pensando mais em questões de gênero, de uma forma mais ampla. Gênero só temos dois, que é a questão do binarismo, né? A princípio só temos dois gêneros, mas a própria noção de gênero, como já mostrava Simone de Beauvoir, é uma construção cultural, né? As mulheres são condicionadas a um comportamento feminino, isso não é biológico, e essa corrente mais contemporânea vai dizer que até o biológico não é algo essencial, necessário. O biológico também é algo que você pode transformar. A pessoa nasce com um sexo biológico X, mas pode querer ou ter a necessidade de ser outro. E isso faz parte do universo em que a gente vive. Isso não é para ser considerado uma anormalidade ou uma degeneração, mas são as formas contemporâneas de se buscar a realização da sua satisfação pessoal, com o seu corpo, com quem você quer ser. A questão do binarismo é uma questão
muito complicada, né, na sociedade contemporânea. O mundo parece dividido em dois gêneros, quando essa fixação ela é muito determinada pelos condicionantes culturais. Os condicionantes culturais privilegiam normas e valores que dizem respeito à sociedade patriarcal, né? E com privilégio para o homem branco cis, como se dizem as trans. Que aí esse vai ter uma facilidade de adquirir o status quo que as outras identidades que saem desse núcleo, elas vão ser sempre marginalizadas. É um ponto que é importante hoje, principalmente na internet, eu acho que as pessoas se escondem um pouco achando que tem algum anonimato. Você vê uma reação, um reacionarismo muito grande com as pautas feministas. Inclusive tem gente usando termos como feminazi e tal, sempre se revoltando contra a luta feminista de igualdade. O que você acha desse cenário hoje no Brasil, principalmente? A questão das redes sociais e da internet, há pouco tempo eu vi alguma referência sobre isso. Você abre espaço para manifestação de todos os tipos, né? E manifestações não muito espontâneas, imediatas, não muito qualificadas. As pessoas não estão muito querendo discutir, debater nada. Elas estão, assim, meio que buscando só provocação, né? Criar polêmica. Eu não sei se isso é sintoma de uma intolerância real ou mais porque a rede propicia esse espaço para provocação e essa reação assim espontânea. De qualquer maneira, o Brasil passa por uma situação hoje de manifestações de intolerância, né? De considerações que você possa ter contra aquele que foge da norma e são sempre de uma maneira, às vezes, muito violenta. Mas cabe à sociedade combater esse tipo de atitude, né, de comportamento. De uma maneira geral, né, você pode pautar sempre a luta provocou reação, né? Qualquer movimento, hoje você tem movimentos que são contra reação a atitudes das mulheres que estão reivindicando uma igualdade de direitos, um espaço mais igualitário da sua realização da sua identidade, da sua liberdade de ser o que queira ser, da sua vontade de dizer o que pensa, sem temer uma censura. É uma disputa por espaço, né? Um espaço de ser porta-voz de seus próprios anseios e não aquela que vai escutar os outros falarem o que é melhor para ela. Então, esse espaço de disputa vai ter sempre uma contra-reação. Agora, a questão é saber se essa contra-reação ela vai continuar e por quanto tempo. A gente vai ter que ver. Mas é normal que as pessoas se sintam afetadas, porque alguns, né, não estou dizendo que todos os homens sejam assim, mas alguns preferiam aquele modelo de mulher boneca que não oferece nenhum tipo de opinião, que não discute, que não reage. Esse modelo ainda é um modelo que passa pelo imaginário de alguns jovens, não sei, mas pode ser que esteja com data marcada para acabar, não sei, talvez não. Eu sei se é uma visão otimista também, né, achar que está com data marcada para não, é otimismo. É porque as gerações novas estão cada vez, as jovens, pelo menos nas cidades como Rio de Janeiro, assim, elas estão mais ousadas do que elas eram, né? Não sei. Acho que elas não estão mais querendo ser subalternas e servis, porque era o que se espera, né? Que elas possam frequentar as universidades, mas nunca disputando espaço de liderança ou espaço de ser porta-voz de alguma coisa, né? Elas precisam saber sempre seu lugar, que é um lugar que não é de protagonismo. E me parece que as jovens não estão mais querendo isso. Elas querem ser protagonistas das suas próprias histórias e eu acho que isso é algo que está ocorrendo. Eu estava procurando aqui, demorei para encontrar o nome de uma travesti do Rio de Janeiro, a Indianara Siqueira, que ela tem aquela perspectiva sobre o binarismo. Ela quer forçar a sua própria prisão, mostrando os seios em público, para que os juízes a julguem. Já que ela é um homem, ela poderia andar sem camisa, né? Se colocarem ela na posição de homem, ela poderia andar sem camisa. Mas se criminaliza o corpo feminino,
e a condenam por isso, seria já um reconhecimento que as mulheres não têm os mesmos direitos, né? Então, em vários lugares, ela tira a blusa, mostra os seios, para forçar o poder público a se posicionar em relação a isso. Até hoje ela não conseguiu ter o resultado que ela queria, que houvesse um julgamento da condição dela. Geralmente o pessoal se desvia, os juízes se desviam de qualquer julgamento sobre isso. Só que é uma prática que mostra como o binarismo acaba sendo problemático, como muitas vezes o corpo feminino é colocado como perigoso, né, no nosso cotidiano. Não temos os mesmos direitos no cotidiano, né? É um pouco complexo, né, essa situação, porque ela, enquanto homem, poderia tirar a blusa, mas enquanto mulher, ela estaria se considerando que ela estaria fazendo um atentado ao pudor. A questão do corpo feminino, ele é muito foco, né, da mídia, da propaganda. A mulher pode ser, ela sempre foi, mais hoje em outras áreas, uma grande consumidora e também vendedora de produtos, né? Expor o corpo da mulher ao lado de um produto é uma forma de você vender melhor um produto. A Sky certamente lucra tendo a Gisele Bündchen vendendo a sua antena, porque vende melhor, né? É uma questão de mercado. Agora acaba objetificando essa imagem, né? Essa imagem, ela fica muito desprovida de uma alma pensante, ela é quase que um equivalente ao produto, e é isso que é complicado. O corpo da mulher, ele é objeto até de intervenção pública, porque ela não pode dispor do corpo se ela quiser interromper uma gravidez não desejada. O poder público não deixa. Uma questão que hoje muita gente fica se perguntando, que como você já falou aqui várias vezes, assim, que a luta feminina ela vem até se ganhando espaço e mudou muita coisa na sociedade. Agora tem uma coisa que sempre entra em debate, é se um homem pode ser considerado feminista ou não. Uhum. Queria saber o que você pensa sobre isso, assim. O que eu penso é o homem, como antes na sociedade segregacionista, o homem, a mulher branca sabem que estão, mesmo na nossa sociedade que tem um racismo oculto, né, não muito falado, existem privilégios derivados da sua condição física, né? O fato de você ter determinado cor de pele já te favorece, ou se você tem determinado gênero, te favorece. O fato de você nascer homem te dá privilégio numa sociedade patriarcal, porque você vai ser aquele que vai ter acesso à facilidade, né, para conseguir empregos melhor remunerados, você vai ser considerado alguém que já tem intelectualmente mais capacidade do que o outro gênero. Tudo isso é privilégio, então é muito importante que os homens reconheçam que isso é dado como um privilégio, um primeiro momento. Agora, num segundo momento, os homens, claro que podem ser feministas, porque é uma luta que diz respeito ao direito das mulheres, junto com homens e com todos os tipos de gênero, de serem protagonistas das suas próprias histórias. Porque a questão toda do feminismo, marcadamente de segunda onda, é mostrar como a imagem do que é o feminino, do que é a mulher, é construída a partir de uma ótica do que interessa à cultura masculinista. Então a gente não sabe nem que mulher nós queremos ser, entendeu? Porque a mulher que nos disseram, nos condicionaram desde o berço a ser, é uma mulher que responde a um papel construído dentro de uma família patriarcal, dentro de um Estado patriarcal. Então, nem que mulher nós seremos, a gente sabe. Talvez, nem se formos outras mulheres, talvez os homens também sejam outros homens. É uma questão ainda do futuro, né? Acho também que fica muito sobre uma questão só de um título também, né? Que acho que o importante, na verdade, é o homem reconhecer a importância e se policiar nos seus comportamentos, né? Agora, se vai ser chamado ou não de feminista, acho que é uma coisa até meio irrelevante para o homem, né? Não sei também. Eu acho que é politicamente interessante se autodenominar um homem feminista, eu acho interessante. Mas, do ponto de vista do privilégio, isso em nada altera o privilégio inerente à sua condição biológica, inclusive. Mas é você reconhecer que as suas relações
cotidiana, dos seus relacionamentos com as pessoas, pode ser pautado por esse tipo de preocupação, é importante. Reconhecer como pauta política, são poucos os que reconhecem. Entra numa questão também aqui que você também tem a Márcia Tiburi, que entra nisso, que tem uma proposta de criação até de um partido para ter representatividade da mulher no espaço político e tal. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esse projeto, como é que tá. O projeto está ainda em discussões, você tem redes de feministas espalhadas pelo Brasil inteiro, existem partidos feministas na Espanha e na Alemanha, só que com pouca representatividade, acho que não conseguem eleger cadeira para o parlamento, não tem esse dado muito claro, mas é uma vontade política de você não ser mais, digamos assim, é uma pauta importante para o PSOL pensar as mulheres do PSOL, ou uma importante do PT, as mulheres do PT. Ao invés de ser um grupo à parte, tornar a pauta política do partido girar em torno de questões ligadas ao feminismo, à luta pela igualdade de gênero, que passa pelo aspecto político, né? Porque tradicionalmente há uma ideia de que o homem representa um espaço neutro, né? De racionalidade neutra, né? O homem é o ser humano, então você pode eleger um cara que está no parlamento que é homem que está te representando. Essa é a lógica, a racionalidade da política e até da filosofia. Mas o fato da sua corporeidade ser marcada por um tipo de experiência que não é a mesma experiência que uma mulher tem, já te inviabiliza ser o representante dela. Se a gente for falar assim, em termos físicos, biológicos, você não vai conseguir dar conta dessa experiência que é a experiência de ser mulher. Então, por isso, precisamos eleger mulheres que nos representem. Essa que é a ideia do partido, que é uma partida, né? Porque o problema do partido é que é uma construção muito masculinista, né? Essa ideia de representante, né? O cara é o representante, o rei é o representante de Deus na terra, são sempre representantes, mas esse representante é um representante que é um indivíduo também. E enquanto indivíduo, ele tem suas particularidades, e essas particularidades são determinantes do modo como ele pensa. Né? A ideia de que a filosofia ela pode ser não corpórea vem disso, né? Não reconhecimento do seu espaço, do privilégio que você tem de ter determinado tipo de corpo. Né? A gente precisa falar de representantes. O nosso congresso é uma historicamente excludente para o espaço feminino. Né? Você tem uma maioria masculina, homens que governam o país, e aí é complicado. Até pouquíssimo tempo atrás, a mulher não poderia nem votar, quanto mais ser votada, né? Então, e quando elas são votadas, essa é a questão também da partida, quando elas são votadas, elas não têm uma pauta feminista. As mulheres são votadas sem reconhecer que elas precisam levar ou ser representantes de pautas que dizem respeito a questões da luta da mulher. E elas vão para o Congresso e muitas vezes sem uma formação política, com essa orientação, né? E aí fazem a política que é a política do mercado mais reacionária que existe. A gente sempre pensa de forma pragmatista, até no livro Filosofia e Gênero, há a perspectiva sempre de buscar o reconhecimento, mas também buscar políticas públicas que levem a mudar a situação. Você acha que cotas, nesse caso, seria uma forma, cotas mais efetivas, seria uma forma de trazer a mulher para o palco político? Não só para o palco político, mas para as universidades também, porque nos departamentos, muitas vezes, você tem o predomínio de homens e as mulheres não têm as mesmas condições, muitas vezes, que os homens de formação ou de concorrer, porque tem muita dificuldade nesses múltiplos papéis que a mulher tem que representar. Eu fiz um concurso para professor e concorri com uma menina. Ela tinha que voltar para casa rapidamente porque o filho dela era deficiente. Ela teve a gravidez durante o doutorado, né? E nós dois temos título de doutor, só que eu reconheço que não é uma luta justa, né? Não é algo justo. Talvez ela tivesse muito mais méritos e tivesse muito mais condições de representar pautas do que eu, né? Então você acha que a questão de buscar cotas seria algo importante nesse sentido? Tem isso no horizonte da partida? Eu acho que cotas é uma política pública, né? Uma política interessante. Acho importante que se tenha, mas ela tem que vir acompanhada de política cultural, né? Política cultural implica hoje
assim, falando concretamente, você lutar pelo seu espaço de articulação de ideia, de espaço de publicização das questões. Você tem que tornar a pauta da mídia nacional as reivindicações das mulheres, mas se tornar público de uma maneira que não seja marginal no jornal, entendeu? Tornar essas questões prioritárias, tornar essas questões como questões de importância nacional. A questão do tratamento que as mulheres recebem nas maternidades públicas, a questão essa que você se fez referência, né? Você tem um espaço de creche muito mal suprido, né? Como é que você vai ao mesmo tempo trabalhar e cuidar do seu filho? Essa distribuição dos papéis, como é que você distribui os papéis? A mulher trabalha, o homem trabalha, quem vai tirar a licença maternidade vai ser só a mulher? Como é que vai ser essa distribuição, né? O que a gente vai... Essa sociedade precisa entender que não são só as mães que são as responsáveis, são as mães, os pais, a grande família, e tudo isso tem que tornar prioritário. Pauta nacional, não sei como fazer isso, acho que só cota não adianta, porque a cota nem preenche, os partidos não conseguem preencher as 5% de vagas que eles teriam que ter. Imagina se isso se tornar... Agora, recentemente, a proposta era aumentar esse percentual e não foi conseguido. Acho que tem que partir da questão cultural. E essa é a mais complicada, porque nós temos na mídia representantes femininos que são exceções, mas essas exceções acabam se tornando modelo para dizer, não, as mulheres já conquistaram espaço na mídia, espaço na televisão, nos jornais, mas elas são exceções, porque se você vê a grande maioria dos articuladores de opinião, né, nos jornais, os editorialistas, né, os âncoras, são homens. E quando são mulheres, elas acham que não tem que ter uma pauta específica, a pauta delas é uma pauta que diz respeito às grandes questões e que isso não envolve as questões menores, que é a mulher que tem 5, 6 filhos e cria sozinha numa favela do Rio de Janeiro. A Suzana escreveu sobre Lady Gaga, escreveu sobre a Xuxa, sobre a Marta. Eu queria perguntar para ela e pedir para que ela falasse da diferença entre essas duas rainhas, a rainha dos baixinhos, a Xuxa, e a rainha do futebol, a Marta, né? Como as duas representam o feminino. Eu sei que ela escreveu sobre isso, por isso eu estou pedindo para falar sobre isso. Eu acho que deu um tema bom de diálogo. A Xuxa, ela tem uma questão também racial, né? A Xuxa, ela é uma beleza platinada de um modelo caucasiano, como os norte-americanos dizem. E a Marta não, ela é, digamos assim, cabocla, né? Ela tem essa mistura, ela é popular nesse sentido. E os ideais que a mídia propaga do ideal da beleza é muito essa beleza artificial, que é a beleza da Xuxa, que é uma beleza que não corresponde à nossa cultura mestiça, misturada, que é a cultura brasileira, né? Formada por a junção de pelo menos, sei lá, 3 raças, né? Ou se isso a gente pode chamar de raça, né? Os brancos, os negros, os índios. Então, a nossa realidade não é essa realidade loura, platinada, digamos assim, da Xuxa. Enquanto personagem, ela também reproduz um ideal de feminino dócil, doce, meigo, enquanto a Marta ela é agressiva, ela é durona, ela tem que disputar espaço, ela joga futebol, que é uma área considerada quase que domínio exclusivo dos homens. Então, ela enfrentou muitos preconceitos, tenho certeza, enquanto a Xuxa foi seguindo aquela fórmula, que é a fórmula da mulher que é modelo fotográfico, depois pousa para revistas eróticas, tem relacionamento com homens
assim, de grande projeção pública, e vão galgando espaço, e culminou na história do show da Xuxa, no qual ela ganhou índices de audiência enormes. E aí o que a gente se questiona é isso, né? A mídia também, ela reproduz papéis e incentiva modelos de mulheres que não ferem essa condição, né? Ela pode ser milionária, mas ela vai ser sempre aquela mulher meiga, dócil, quase que subserviente de uma certa maneira. Ela não vai querer uma mulher que seja agressiva, né, e que tenha opiniões próprias. E além do que, o show dela era de uma burrice, de uma fraqueza, enquanto o show de, sei lá, se a gente pode chamar educacional, mas não tinha nada de educacional, né? Eu acho isso triste. Eu acho que é interessante, assim, eu tenho alunos aqui que vieram muitos alunos africanos. Eu mostrei para eles uma foto do show da Xuxa. Eles perguntaram se realmente aquilo era um show para crianças. Eles ficaram assustados. Não, tem isso. Outra coisa também que eu acho que é interessante é quando você destaca como a apresentação do corpo feminino no futebol pode ser, de certa forma, transformadora, né? Eu acho que isso também é bem interessante, quando a mídia resiste a colocar em pé de igualdade o futebol feminino e o futebol masculino. Uhum. Há pouco tempo a gente teve Copa do Mundo de novo, e novamente não houve espaço para as mulheres, para a Copa do Mundo feminina na mídia brasileira, né? Parece que é ameaçador realmente, né? Não temos essa isonomia assim, de representação. Ou esse corpo tem algo, esses corpos que jogam femininos, que jogam futebol, eles representam algum tipo de ameaça que não é velada, acaba sendo explícita quando a mídia se esconde e não dá espaço, né? Uhum. Só para, acho que um complemento também a esse comentário, uma vez perguntaram pro presidente da FIFA, o Blatter, perguntaram para ele o que poderia ser feito para melhorar até a audiência, a aceitação do futebol feminino no mundo. Aí ele falou que talvez poderiam colocar shortinhos mais curtos nas mulheres, mais apertados, né? Complicado, né? Essa pergunta, ela pode meio que resumir até um pouco tudo que a gente falou, porque você tem que pensar que quem faz cobertura jornalística privilegia a ênfase, é uma ênfase sempre pelo um tipo de sucesso que é o sucesso do jogador homem, né? Você vai ver a cobertura do Neymar, o que esse cara ganha em termos de dinheiro e a diferença que ganha ele, o que ganha a Marta. Tá certo que a mulher começou a jogar futebol muito, muito depois, né? Sempre foi um espaço muito, muito masculino. Quando a mulher entra no futebol, ela entra como a Maria de Chuteiras, não sei como é que se chama, aquela que vai ser a esposa do cara, ou o interesse dela é pela grana dele, enfim, tem uns estereótipos assim. Mas é a dificuldade que você tem de reconhecer o papel, o protagonismo das mulheres nos esportes, no jornalismo. Ela só vai ter um espaço, né, nessas áreas se for dentro do padrão, que é o padrão de um tipo de feminilidade muito voltado para os interesses de um padrão masculino, de masculinidade. Então você vai ter a mulher que é aquela preocupada com a sua apresentação, né, física, vai ser aquela que vai ter sempre preocupação com a juventude, com a magreza, que vai dedicar grande parte do seu tempo indo a cabeleireiros, preocupada com dieta, então não resta tempo para nada, para ela fazer mais nada. Como é que você vai ser uma jogadora de futebol, uma recordista preocupada em saber se a maquiagem está correta? Então é um jogo duplo, né? Você ao mesmo tempo estimula, mas você, no fundo, você queria que todas elas fossem as bonequinhas de luxo, só que não dá, não tem como você manter essa preocupação com a própria aparência e preocupar-se com como o outro te vê. Aí você não consegue o foco necessário para dedicar-se à atividade, que é a atividade que te exige toda a atenção, né? E acho que essa contradição as pessoas possuem, né, na mídia, no jornal. Ao mesmo tempo, elas se alegram quando as mulheres ganham as medalhas. Acho que nesse Pan-Americano, as mulheres tiveram, acho que até mais medalhas do que os homens. Os recordes estão vindo mais das mulheres, ou as medalhas das mulheres do que dos homens. Eu queria falar da Mulher Maravilha, eu acho que tem que falar da Mulher Maravilha. Só pra gente fechar, eu acho que é importante. Você quer que eu fale sobre a Mulher Maravilha? Você sempre destaca, você escreveu sobre quadrinhos, né?
e da importância que para você ter a Mulher Maravilha. Eu acho que esse lugar simbólico de uma outro tipo de representação da mulher, é interessante ressaltar isso. Por que a Mulher Maravilha é importante para você? Bom, a Mulher Maravilha, ela, na verdade, foi objeto de uma pesquisa. Eu descobri que para as mulheres norte-americanas, as feministas, a Mulher Maravilha foi um modelo de mulher, porque ela estava ali concorrendo ao lado de figuras como a Batman e Super-Homem, num espaço de protagonismo dentro das revistas, né, a DC Comics. Ela tinha a sua própria linha e era escrita por um cara, o Moulton, que era um cara que era bígamo e tinha um interesse em mostrar que a mulher ela podia ser também, enfim, ter uma atitude mais decisiva. Agora, o universo das histórias em quadrinhos, pelo menos da Mulher Maravilha ou Super-Homem, é bem maniqueísta, né? Você não tem muito uma psicologia um pouco mais complexa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu também discuto no feminismo, discuto junto das minhas colegas que estão nesse processo de formar a partida, que a gente não pode ficar também achando que o universo feminino é o universo do bem, do bom, que a sociedade vai ficar muito melhor se nós mulheres estivermos assim à frente das coisas. Eu acho que se a gente cair nessa dicotomia de bem versus mal, o nosso discurso não vai trazer muita mudança. Então a gente tem que entender que é complexo a situação toda, não existe o bem versus mal, o que existe é uma disputa, uma luta, são relações, são pessoas que estão querendo ser protagonistas e porta-voz dos seus anseios, e aí vai encontrar resistência, né? Mas não vai significar que nós, mulheres, e os homens são maus. Tem mulheres que são tão perversas e pérfidas quanto há homens que são bons e interessantes de qualquer maneira, não sei. Eu acho que a Mulher Maravilha ela é uma figura dentro do universo das histórias em quadrinhos que carece dessa complexidade psicológica. Ela entra dentro dessa dicotomia dos bons contra os ruins, dos justos contra os injustos, que acaba assim, não sendo muito interessante para um debate mais qualificado. Mas é uma iniciativa boa em termos de projeção, de visualização do que o potencial da mulher pode ser, mas não adianta reproduzir estereótipos, né? Isso é muito mais complexo. Eu estou aqui falando, mas é muito mais complexo, porque de certa forma ela é uma mulher, mas ela tem as atitudes dela são muito definidas por um modelo masculino. Você teria que ler elas assim com cuidado para ver como ela foi projetada por uma cabeça masculina. Mas ela foi usada na década de 70 como um modelo para as feministas. Só que você vai entender, lendo, você vai entender que ela age de acordo com o modelo que está na cabeça de um homem. Bom, então, acho que o tempo aqui já está bacana, a gente pode partir então para as indicações. Então vamos agora começar aqui as indicações. Suzana, você tem alguma coisa para indicar para a gente hoje? Olha, tem muita coisa legal que merece ser lido. 2 livros que eu indico assim para quem está querendo entrar na questão do feminismo, pelo menos da segunda onda. Seria o clássico da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. O clássico da década de 70, que é a Germaine Greer, A Mulher Eunuco, que é um livro também muito interessante, e eu gosto muito da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Todos esses 3 estão traduzidos, alguns podem ser encontrados talvez na estante virtual, se já saíram do catálogo, mas são livros muito interessantes. Agora, em filmes você tem que... Eu tô assim, para ver, tá na minha estante, 2 filmes que eu acho que podem ser interessantes para serem vistos. O Maria Antonieta, que é uma personagem muito interessante, que ela também é trabalhada pelo Foucault em livros anormais. E o Beautiful, que é a história de um pai, a relação dele com os filhos. Enfim, eu não vi esses 2 filmes, mas eles estão na minha estante para ver. Tem recentemente a Ninfomaníaca do Lars von Trier, que alguns consideram um pouco aquela versão da mulher masoquista, né? Porque é o padrão homem sadista ou a mulher masoquista, não sei. Mas eu gostei do primeiro, eu não vi o segundo.
Filmes tem muito, filmes eu adoro filmes, mas filmes tem muita coisa boa, assim, sendo produzidas que merecem ser discutidas, debatidas. A gente pode um dia fazer uma outra sessão só sobre filmes. Opa, seria... Aí eu preparo melhor, assim. Seria muito bacana, muito prazer. Filme de terror. Filme de terror, tem coisas bem legais. A gente pode falar só sobre cinema, eu vou gostar. De ouvir também as sugestões que vocês têm aí de descobertas de filmes legais. Seria bem interessante. E o Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente, Marcos? Tem 2 livros aqui que são muito bons, recomendo. Um chama As Mulheres das Tragédias Gregas, Poderosas. Ele fala sobre a posição que as mulheres ocupam dentro das tragédias gregas como agentes, né? Então é uma investigação bem interessante da professora Suzana de Castro, do UFRJ. O outro livro é a Filosofia e Gênero, também da Suzana de Castro. A Suzana que foi minha orientadora, né? Então esses 2 livros aqui eu recomendo para toda pessoa que quiser ter um primeiro olhar sobre o feminismo, uma perspectiva que seja mais prática, uma perspectiva pragmática. Nós estamos chegando aqui ao fim do programa e eu queria agradecer muito a professora Suzana por ceder esse tempo pra gente, que o papo foi muito bom, foi muito interessante, aprendi assim, muitas coisas mesmo sobre feminismo, que pra gente que é homem, né, muito mais complicado tratar desse tema, tem que ter sempre uma voz feminina, porque a gente não sofre as mesmas pressões, as mesmas coisas que as mulheres sofrem na nossa sociedade, né? Uhum. Eu queria abrir aqui agora para você divulgar o seu trabalho, algum meio de contato, enfim, fazer o jabá que você quiser aqui. A conversa foi ótima, obrigada aí pela oportunidade de trocar ideias. No meu departamento eu coordeno um laboratório antigo, né, de filosofia e gênero, então eu convido os ouvintes, as pessoas que estiverem ouvindo essa conversa, a entrarem no site do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ, o PPGF. Lá tem um link, tem um bannerzinho do laboratório antigo, né? Clica e vai entrar no nosso blog. E o nosso blog tem todas as informações sobre as nossas pesquisas. Lá vocês vão acessar o filme que a gente fez, o média-metragem, O Fracasso dos Estereótipos de Gênero, que está no YouTube, mas pode ser visto ali diretamente. E aí, a partir daí, eu acho que todos os e-mails estão no blog e podem ser acessados, e a gente pode estar mandando algum material de divulgação, alguma coisa que queiram. Ok, a gente coloca todos os links lá na postagem no site. Só agradecer novamente aqui a presença da professora Suzana, que a conversa foi excelente mesmo, foi muito boa. E eu peço para você que está ouvindo agora aí, comentar lá no nosso site, o filosofiapop.com.br, que a participação de vocês é muito importante e dá muita força para a gente continuar o trabalho. Se você quiser, você pode mandar também um e-mail para a gente, para o contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente vai colocar todas as referências, tudo que foi citado aqui no episódio, link para as redes sociais também, para a nossa página no Facebook. E se você quiser ajudar a gente a crescer, a divulgar nosso trabalho, para compartilhar esse episódio e avaliar a gente também no iTunes, que ajuda a gente a subir na classificação lá e trazer mais ouvintes. Bom, obrigado a todos aí que participaram e daqui a 15 dias a gente está de volta.